Bom dia, crianças, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a vida de Dom Pedro II. O que acontece? Dom Pedro II era uma pessoa, a gente sabe que ele ficou órfão com 1 ano de idade, muito novo, a mãe dele morreu. E quando ele fez 5 anos, o pai dele, Dom Pedro I, abdicou do trono e foi embora para Portugal. Só que ele ficou sem pai, sozinho, sem ninguém. Ele era cuidado, tinha uma pessoa que cuidava dele, uma ama de leite que cuidava dele, mas os pais não. Ele estudou desde os 5 anos de idade até os 14 anos, que foi quando aconteceu o golpe da maioridade, em que adiantaram a maioridade de Dom Pedro para poder resolver um monte de situações que estavam acontecendo no período regencial. Ele estudou para ser imperador. Ele aprendeu várias línguas, ele estudava o dia inteiro, todos os dias. Ele tinha um dia muito cheio, ele estudava muito e ele era muito estudioso, ele gostava muito de estudar. Se nós estivéssemos indo até Petrópolis esse ano, nós veríamos de perto, né, o escritório de Dom Pedro. Lá tem uma luneta, ele gostava de estudar os astros, ele era uma pessoa tecnológica. Se fosse hoje, ele ia ter o último iPhone, ele ia ter tudo de mais moderno. Ele gostava. Ele trouxe o primeiro telefone para o Brasil. Né? Naquela época, o telefone não era como é hoje, não era um telefone celular. O telefone era um aparelho que ficava na parede e ligava a casa de Dom Pedro a um outro lugar. Isso. Não existiam linhas, demorava horas para a pessoa atender às vezes, porque tinha que passar por uma telefonista, aí você ligava, falava com a telefonista, olha, eu quero falar com não sei quem, aí tinha que, a telefonista ligava com um fiozinho mesmo, fazia uma ligação com um fiozinho de uma casa para outra. Não era muito diferente do que é hoje, né? Mas ele trouxe essa inovação para o Brasil. Ele gostava de tecnologia, ele gostava muito de estudar. Ele foi um cara muito, muito, muito inteligente. Governou o Brasil por quase 50 anos, 49 anos, bastante tempo. Ele tinha um nome grande, eu vou ler aqui porque eu não sei de cor. O nome dele era Pedro de Alcântara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier, de Paula, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga. Os nomes todos enormes, todos os príncipes, imperadores, eram todos com nomes gigantescos. Tem uma coisa que eu acho que é bastante interessante falar para vocês, que é a história de como Dom Pedro se casou. Dom Pedro, ele aos 14 anos teve o golpe da maioridade, ele não foi coroado ainda, ele só foi coroado com 15, mas ele já passou a governar aos 14, tá? Então, Dom Pedro, eles precisavam arrumar uma esposa para Dom Pedro. Essa esposa, ela foi encontrada, ela era uma princesa de Nápoles, o nome dela era Teresa Cristina. E acontece o seguinte, ele recebeu um quadro da Teresa, porque mostraram alguns quadros, mas mostraram esse da Teresa Cristina para que ele visse se ele queria casar com ela. Ele olhou o quadro, poxa, bonita, ela pelo que todos dizem, ela era muitíssimo inteligente, uma mulher muito culta. Então Dom Pedro aceitou se casar com ela. Só que o Dom Pedro, ele não foi para lá casar com ela. Não, ele não estava presente no casamento. Quem estava no casamento da Teresa Cristina com o Dom Pedro era o irmão da Teresa Cristina que estava representando o noivo. Era um casamento, se chama casamento por procuração. Ele não estava lá, quem estava era o irmão da noiva representando o noivo.
Então eles não tinham se visto. Então ela embarcou no navio, veio para o Brasil, casada já, e ao chegar aqui o Dom Pedro estava muito ansioso para conhecer a noiva, e quando ele chegou, a realidade não batia muito bem com o quadro não, gente. Porque quando fizeram o quadro, hoje em dia a gente tem um recurso chamado Photoshop, que corrige as imperfeições da pessoa. Naquela época o pintor fazia. Então ele deu uma ajeitada no nariz dela e botou ela com o nariz pequenininho. Eu até botei na atividade para vocês darem uma olhada. O nariz da princesa era pequenininho, só que na verdade a princesa tinha um narigão. A princesa era bem feinha, vamos falar a verdade. Ela não era aquela mulher maravilhosa que estava no quadro, né? Então ele quase desistiu do casamento, mas só que não podia desistir mais porque já estava casado. Né? Então o casamento demorou um pouco a engrenar, porque não era bem o que ele esperava, né? Pelo que dizem, o Dom Pedro também era bastante, como é que eu posso dizer, namorador, né? Não só namorava muitas mulheres, naquela época era muito comum os homens terem amantes, tá? Isso é uma coisa bastante comum na época, se fala bastante e acontece assim. Então, é interessante que vocês saibam disso. Só uma curiosidade. Fiquem com Deus, se cuidem. Beijos.